Um prazer falar com você. Boa noite, Elton. Tudo bem? Prazer é meu. Já de antemão, já quero te felicitar, tá? Mais uma vez, feliz aniversário. Eu sei que você comemora Ah, aniversário obrigada. recentemente. Obrigada. Que Deus te abençoe sempre. E obrigado por você fazer parte da nossa história, você fazer parte da nossa vida. Então, que Deus te conceda ainda muito, mas muito mais saúde e que você venha brilhar ainda mais aí nos seus trabalhos. Obrigada, obrigada. Você tem uma voz assim. Eu acho, particularmente falando, maravilhosa. Eu vou te tietar um pouquinho, tá? Você das dubladoras. Na área feminina, eu já conversei com a Mônica Rossi, que para mim também é maravilhosa. Eu confesso que de falar do seu trabalho e falar com você está me deixando um pouquinho nervoso. E olha que Imagina! eu já tenho mais de 10 anos de estrada, entrevistando principalmente celebridades também na TV. Você me deixou um pouquinho assim de perna bamba, tá? Gente, mas por quê? Porque você é Por que maravilhosa, isso? você faz parte da nossa história, você tem um legado muito grande. Todo mundo, com certeza, em algum momento, já se inspirou nos seus trabalhos ou até mesmo já te ouviu. Então, falar com você treme um pouquinho. Imagina, não, bobagem. Desde a década de 80, né, você já vem despontando na dublagem. Vale ressaltar que no teatro você também já teve alguns trabalhos, mas a dublagem foi o que, digamos, foi o seu carro-chefe, Marisa, na arte. Olha, sim, eu tenho mais tempo, né? Quer dizer, mais tempo não. Eu atuei mais na dublagem do que propriamente no teatro, mas no teatro eu também fiz várias peças, várias produções, dirigi espetáculos também, atuei, né, produzi. Ó, para vocês que estão chegando agora, tá, gente? Vocês que estão fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e no Espírito Santo, e não tem a possibilidade de acompanhar o programa Na Lente na TV, que é transmitido pelas operadoras RCA e NET da sua TV, eu te convido a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Diariamente, todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós disponibilizamos na íntegra em nosso canal no YouTube. Então, vale a pena, tá? Dar uma passadinha lá, conferir algumas entrevistas. Tem uma bem bacana, tá? Que eu não vou revelar o nome, Marisa, de um colega seu de trabalho, que revelou alguns bastidores de algumas dublagens. Então, vale a pena, depois da entrevista aqui com a Marisa, dar uma passadinha lá, que em breve a entrevista da Marisa também vai ficar lá no nosso canal no YouTube. Ó, a galera tem falado aqui, Marisa, do Pequeno Dinossauro, que foi um estouro, um Ah, do sucesso, Baby. o Baby, que foi um sucesso na década de 90. Se é que eu posso dizer que foi o carro-chefe do seu trabalho, assim, porque marcou muito, né? Foi um trabalho tão grandioso. Eu sei que você viajou o Brasil todo com esse trabalho, foi um trabalho que abriu portas para você. Eu posso dizer que foi um divisor de água da sua profissão na área da dublagem? Na área da dublagem foi. Logo depois, junto com o Baby também veio o Ariel, né? E que também solidificou um pouco mais. Eu também já tinha mais de 10 anos de profissão nessa época, né? Quando eu fiz o Baby, né? Mas o Baby foi um divisor de águas na dublagem. Na dublagem. E é tão Foi sim. engraçado, né? Porque assim, o Baby era um menino, né? Um personagem, digamos, masculino, menino, e você dublar esse personagem. É gostoso, porque na arte tem isso, né? A gente pode brincar também com isso um pouquinho, né? As pessoas ficavam surpresas quando via que você já era adulta e dublava um personagem que era menino e criança. As pessoas ficavam sim, porque inclusive quando elas queriam contratar algum trabalho relativo ao Baby, eles pediam para falar com o responsável, né? Achavam que eu era criança, né? Então pediam para falar com meu pai, né? E era muito engraçado isso. Como que era? O Baby ele era gravado na Herbert ainda? Ou não? Era, não, Era. era na Ebert. A dublagem era na Ebert. Família Dinossauro foi toda na Ebert. Era daquela época que todo mundo sentava na a bancada e gravava junto?
Só que a gente não gravava sentado, não, a gente gravava de pé, né? Não tinha essa de sentar, não. Esse, inclusive, eu brigo muito com o pessoal quando entra no estúdio hoje em dia, que grava sozinho. Ah, vou sentar. Não, não vai sentar não, que isso? Dublar sentado, pô? Quem foi que inventou essa história de que dublar tem que sentar, né? Primeiro porque você comprime tudo, né? Inclusive, quando você senta, você relaxa e teu diafragma, né? Você comprime tudo. Então, o importante é você estar numa postura ereta, você estar de pé, para você poder até ter noção da emissão de voz, de tudo, né? Mas a gente gravava junto, sim, todo mundo junto. Como que era, Marisa, na época, o ritmo, a rotina de gravação? Na época da Ebert era muito acelerado, porque a gente começava a gravar às 8 horas da manhã e às vezes entrava, não Família Dinossauro, né? Mas eram várias escalas de várias produções e vários filmes. Então tinha dias que eu começava às 8 horas da manhã e saía da Ebert 1 hora da manhã, por exemplo, Que loucura. 1h30, porque ia emendando uma produção na outra e às vezes não valia a pena voltar para casa. Aí eu acabava ficando por lá mesmo e emendando uma coisa na outra. Aí, vez por outra, você via alguém cochilando nos bancos do jardim, esperando para dublar, né? Gente, ó, eu tenho recebido aqui várias perguntas para fazer para a Marisa. Até agradeço a participação de vocês. Vou tentar ler algumas no decorrer aqui do nosso bate-papo. Eu só peço para vocês enviarem para a caixinha aqui de pergunta, que é esse símbolo de interrogação, que fica mais fácil para a gente filtrar, né, as perguntas, e eu faço questão de lê-la, assim, na medida do possível, claro, né? E mencionar quem é que está fazendo a pergunta. Então, peço que envie para cá, que fica mais fácil para a gente controlar a, as perguntas. Marisa, foi um teste que você fez para o personagem Baby? Foi um teste. Eu não tinha a menor noção do que era, eu só fiquei sabendo na hora mesmo, quando eu vi, né? Eu fiz o teste e a Adriana Torres também fez. Acho que foram poucas pessoas que fizeram na época, não me lembro não. Mas eu lembro de eu fazer, lógico, e da Adriana Torres fazer também. Não sei se mais alguém fez, talvez até tenha feito. No caso, a Adriana Torres para o mesmo personagem, você diz? Vocês duas para o Sim, mesmo personagem? eram várias dubladoras para o mesmo personagem, né? Uma Aí curiosidade. o cliente escolhe a voz. Uma curiosidade. Quais foram as características da sua voz que você atribuiu ao Baby quando você chegou a ver o personagem antes, por exemplo, a imagem do personagem antes? Não? Caraca, que loucura! Não, eu só fiquei sabendo quando eu entrei no estúdio, da mesma forma que é assim que a gente trabalha, né? A gente não sabe o que a gente vai fazer antes, né? Como também para fazer qualquer teste, você não tem contato com o teste antes, você só tem contato na hora, né? Então eu não sabia o que era. Loucura. O sucesso desse personagem, assim, você acreditou? Porque era tudo muito diferente, era tudo muito estranho, né? Porque, assim, eu acho que depois da família Dinossauro, a gente teve também aquele estouro que foi da TV Colosso, né? Mas como eram personagens bem diferentes, né? Uma família de dinossauro, você acreditou nesse estouro todo, nesse sucesso todo? Eu levei um susto, né? Porque na realidade eu estava fazendo um trabalho como qualquer outro trabalho de dublagem. Eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu, né? Foi uma coisa bem surpreendente para mim. Ó, o Vinícius Fagundes pergunta assim: você tem noção do sucesso que é no TikTok e redes? Ah, é, algumas frases, né, na verdade, são jargões, né, característicos da sua profissão. Você tem noção desse sucesso todo? Algumas coisas sim, né? Fica marcado, né? Fica marcado. A gente sabe que o pessoal brinca, a gente sabe que o pessoal usa assim, certos jargões, certas frases de determinados personagens que a gente faz, né? A gente sabe. O José Augusto te pergunta, Marisa, se você prefere dublar filmes, séries ou desenhos, né? Independe. Se for bom,
O problema é quando é uma porcaria e você tem que dublar, né? Agora, quando é bom, depende se é drama, se é comédia, o que que é. Se for um bom um produto legal, um filme legal, uma série legal, né? É lógico que é muito melhor de você fazer do que uma coisa que é ruim, né? Que não é bem feita, não é de qualidade, enfim. Você já chegou a fazer alguma coisa ruim? Claro, várias vezes. Várias vezes. É uma porcaria e você tem que fazer porque é trabalho, né? E você tem que tentar imprimir a mesma qualidade com que você imprimiria num filme que você tivesse curtindo fazer, achando super legal de fazer, né? Que fosse um bom filme, né? Tem que ser o mesmo trabalho. Imagino. Gente, eu vou pedir. Eles estão pedindo que eu convide o Baby para a conversa. Não saia daí, que daqui a pouquinho o Baby vai entrar na conversa, tá bom? Mas eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Se você está fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Norte, tá, gente? Nosso programa passa na TV, nas operadoras RCA e NET dessa cidade, dessas praças, mas também a nossa programação na íntegra a gente disponibiliza lá no nosso canal do YouTube, que é Programa na Lente. Marisa, eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive com a Mônica Costa. Eu sou apaixonado pela Caverna do Dragão. E ela dublou. Ah, sim. E ela dublou a Diana em Caverna do Dragão, inclusive lá, né, na produtora da Apple. E assim, eu fui fascinado, né? Falar, nossa, eu amo o seu trabalho em Caverna do Dragão e tal. E ela falou bem assim, nossa, logo esse trabalho foi uma bosta. Desculpa a expressão, mas foi isso que ela falou. Foi uma bosta. Ela viu a minha expressão, que eu fiquei assim, né? Eu não esperava essa reação dela, né? E ela me explicou que era uma produção um pouco precária, né? Ela não gostava dos textos e tal. Depois eu me surpreendi, porque ela me mandou um zap falando, Elton, me perdoa. Eu não quis tirar o encanto dessa produção. Eu sei que você é fã dessa produção e tal, mas é por conta... a gente pega alguns trabalhos que nem sempre são bons, né? São trabalhos ruins. E esse era um trabalho ruim. Quando eu ia gravar, eu já ia com tédio para gravar esse trabalho. E eu achei tão assim gostoso também ela se expressar dessa forma, com tanta sinceridade, que você também acabou expressando isso, né? Que você já fez alguns trabalhos que a qualidade não foi tão boa assim. Você pode dizer pelo menos uma delas? Ah, agora sim eu não lembro o nome Mas eu estou tentando lembrar aqui de algum filme que não foi legal de fazer. Por exemplo, eu achava um saco ter que fazer Power Rangers. Eu não gostava de fazer Power Rangers. Sério? E tem gente que é alucinado por Power Rangers. Tem gente que é aficionado por Power Rangers. Por exemplo, na época da novela mexicana Maria do Bairro, eu xingava a Soraya Montenegro quando eu tinha que trabalhar. Mas e aí, né? Você foi a Power Rangers, a Rosa, não é? A Rosa. Tá vendo? Eu sei quase tudo. Eu achava um saco aquilo. Eu achava um saco ter que fazer aquilo. Mas por quê? Mas era trabalho. Mas por quê? Vocês não se identificavam com o texto? Era isso? Porque, gente, desculpa, mas eu achava uma porcaria aquele filme. Eu achava que não acrescentava nada aquilo. Power Ranger, hora de morfar, hora não sei o quê. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, o que aquilo me acrescentava, sabe? Nada. Que trabalho de interpretação que a gente fazia ali. Os atores ruins pra caramba. E no caso da Soraya... Desculpe, sinto muito. No caso da Soraya, a Soraya, ela era uma vilã, né? Ela tinha... Era. A Soraya chegou a virar meme, né? Foi. Virou meme. Bem diferente também de alguns outros trabalhos que você já fez, que você já foi várias princesas, né? Sim. É porque a novela mexicana naquela época, ela era... eu achava tudo muito over, tudo muito exagerado.
E eu acho até que na época que aquela novela passou, não sei nem se já tinha até algum tempo, já não me lembro se era atual aqui no Brasil, ou se passava no mesmo tempo que lá no México. Mas eu achava tudo muito exagerado, a interpretação diferente da nossa, uma coisa muito over, muito, né, muito Aham. além daquilo. Então, para mim, eu achava, não era difícil, mas você ter que sincronizar aquela boca, aquela coisa, né? Que ela abriu uma boca, uma coisa enorme, cheia de dente, né? E você tem que botar. E o espanhol é muito parecido com o português, então se você não sincronizar muito bem, fica muito ruim, fica muito flagrante que está mal dublado, né? Então era meio complicadinho. As pessoas mandaram várias respostas aqui falando que adorou a sua sinceridade e que amou a forma de você expressar a questão do. Gente, eu sou meio sincericida, viu? Olha só, uma pergunta do Marcos, ele fala qual foi a sensação de você dublar a Suzane, de Olhos Loucos. Me situa nesse filme porque eu já não estou lembrando. Marcos, manda aí alguma coisa para Marisa se localizar aqui, tá bom? Ah, tá! Eu já sei, Crazy Eyes. Isso. A Crazy Eyes. Ah, porque olhos doidos eu não gravo. Eu gravo da Crazy Eyes, que é a Uso Adubo, né? Ah, foi Aham. maravilhoso. Fazer aquilo foi maravilhoso. Nossa, ela é uma puta atriz. Ela é maravilhosa e ela não é fácil de fazer. Você pegar todo aquelas gags, aquele jeito dela falar. E ela era muito louca, né? E o texto era maravilhoso, né? O texto dela era maravilhoso. Então, isso é um trabalho legal de você fazer, de você curtir. Porque ele exige de você, além de ser difícil de você dublar, né? Ele puxa por você. Então, é um desafio, é legal de fazer. E eu achei maravilhoso. Orange is the New Black, né? Foi maravilhoso de fazer. Maravilhoso. Você como professora também, até mesmo diretora de dublagem, Marisa, eu gostaria que eu sei que você é sincera, eu gostaria que você falasse, assim, gente, eu tenho feito algumas entrevistas, inclusive com atores dubladores, e eu percebo que os fãs de ator dublador são muito fiéis, né? Eles acabam mandando para mim algumas sugestões, mandando algumas perguntas, e assim, Sim, são... eu percebo que existe um fã-clube muito grande, principalmente do ator dublador, não de personalidades que acabam entrando para o mundo da dublagem. Da mesma forma, por exemplo, eu sou jornalista por formação, tenho mais de 10 anos de carreira, mas sei que tem pessoas que trabalham em emissoras ou até mesmo em jornais que não têm a mesma formação que eu tenho. Você, enquanto professora, você, enquanto mais de 30 anos de carreira como dubladora, né, que digamos que seja uma área, né, específica da arte, você como atriz, como que você vê, Marisa, um apresentador vir a dublar, uma celebridade está dublando e fazendo aí vários personagens na dublagem? Como que você analisa essa abertura no mercado? Olha, a gente, para dublar, para começar a dublar, tem uma exigência de que você tem que ser ator, né? Então, quando outras pessoas que não são do ramo, não são atores, não são atrizes, são convidados a fazer, eles são considerados star talents, que é uma exigência do cliente que convida, então, porque vai ter mais uma visibilidade por causa da imagem daquela pessoa, né? Mesmo não sendo ator, sendo apresentador ou sendo, é, não sei, qualquer coisa, qualquer outra profissão. Youtuber, Hã? personalidade. Youtuber, uma personalidade, né? Em que é chamado para dublar. É uma exigência do cliente por causa disso, né? Vai comprometer a dublagem? Pode ser que sim, pode ser que comprometa.
a qualidade da dublagem, a qualidade da interpretação. Mas aí é uma exigência do cliente. Então, se eu sou diretora e o cliente exige que o fulaninho de tal duble aquele personagem, mesmo não sendo ator, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu não vou poder argumentar em relação a isso, porque eu estou lá para fazer o meu trabalho como diretora, eu vou tentar extrair o melhor que for possível daquela pessoa, e vamos ver. Agora, tem atores de televisão que nos surpreendem assim, de uma forma muito positiva quando vão dublar. São Star Talents, mas também são atores, né? E é uma surpresa muito, muito boa, muito gratificante, porque você vê que o trabalho rende, que o trabalho cresce, e aí é muito legal de você dirigir, por que não? Né? É ator também, né? É uma atriz que está ali dublando, né? Não tem a experiência da dublagem que eu tenho, que outros colegas têm, mas está ali fazendo um trabalho a convite do cliente, né? E aí a troca é mais prazerosa, entendeu? Sim. A Débora Ferneda pergunta qual o tipo de dublagem você acha mais difícil de fazer. Difícil? Aquela quando você é mal escalado para o personagem, ou seja, não é difícil, mas te dá mais trabalho quando te escalam para uma voz que não condiz com o teu match de voz. Ou que você tem que pesar muito, ou que você tem que usar de tentar pesar ao máximo, usar da técnica ao máximo que você conhece, porque às vezes o personagem tem mais idade que você, ou às vezes não é nem que seja mais velho, não. Mas a voz, o match de voz é muito mais grave, pelo menos no meu caso, entendeu? Sim. Quer dizer, vai me dar mais trabalho. Agora, difícil. Não sei, eu acho que é esse tipo de coisa que exija mais de você, entendeu? Porque não estou querendo aqui usar de prepotência nem me exibir, não. Mas realmente, depois de algum tempo na profissão, aqueles segredos, né, aquelas coisas, né, já deixam de ser de ser dificuldade para você. Então, a dificuldade quando vem, quando exige mais de você, é prazeroso, porque é desafiador. Então, é um desafio. Então, é legal de você fazer. Então, quando a pessoa bota assim, difícil, parece que é uma coisa negativa, né? E não é assim. Eu vejo assim, só nesse caso de match de voz mesmo, que a escala tenha sido mal feita pelo diretor, e que não seja muito legal. Aí realmente Complica, né? vai exigir mais de você. Complica. Você vai brigar um pouco com a personagem, entendeu? Jacques Tegani, obrigado, meu querido. Boa noite para você e seja bem-vindo aqui no bate-papo com a Marisa Leal. O Anderson, Marisa, pergunta se é verdade que você, em apenas 2 horas, conseguiu finalizar a dublagem da Morgana, Congregação das Bruxas. Eu não sei, foi em 2 horas? Eu não lembro, não. Como é que ele sabe disso? Tá vendo? Antes ela não... Quando você fala da questão da voz, por exemplo, o Baby, ele tinha uma voz muito, se é que eu posso dizer, tá? Desculpa a ignorância, estridente, né, Marisa? Você teve um desgaste de voz ao interpretar esse personagem? Você teve que usar essa técnica para manter ali? Não. Imagina se cada personagem que eu tivesse que usar assim, se eu ficasse sem voz, se eu prejudicasse a voz, eu não tinha mais carreira, né? Porque imagina, toda vez que eu entrasse no estúdio, se eu não soubesse usar da técnica, de como colocar minha voz, de como usar, né, de gritar mesmo. Vem cá, o Anderson que fez essa pergunta é do meio? É lá do Nova Onda? É o Anderson, Anderson SS
Underline. Anderson, você é ator dublador também? É técnico de dublagem lá do Nova Onda? Como é que Marisa, você ficou sabendo que eu levei 2 horas? Realmente foi rápido, não demorei muito para fazer, não. Mas como é que você sabe? Marisa, estão pedindo para você lembrar o Baby, pelo menos a frase, né? Aquela frase jargão do Baby que não é a mamãe. Eu sou o baby, precisa me amar. É muito engraçado, né? Até hoje as pessoas pedem isso, Marisa. Pedem. E está reapresentando, né? Eles estão reprisando no Disney Plus. Está Ah. passando no Disney Plus. Toda a série. E por falar em passar, você acompanha também os seus personagens? Você tem o hábito de acompanhar? Porque tem alguns dubladores que falaram que não gostam de acompanhar. A própria Mônica Rossi, ela fala que ela não gosta de se ouvir. Se tiver a televisão ligada, estiver passando um filme que ela dubla, né? Por exemplo, a Julia Roberts é a voz dela aqui no Brasil. Ela fala que ela não gosta de ouvir. Isso acontece com você ou não? Não, não, não acontece comigo, não. Eu não me incomodo, não. Não me incomoda nem um pouco. Hum. Pelo contrário. Olha só, estão perguntando. Você é advogada por formação? Você é formada em comunicação social, né? Também? Sou, também. Nos dois. Você atua também nas outras duas áreas ou hoje você só atua como atriz? Não, só como atriz. Só como atriz. E o direito eu só usei para mim mesmo, quando eu precisei. Legal. O Marcos Vinícius Rodrigues pergunta como foi dublar a Linka de Capitão Planeta. Foi divertido, porque era todo mundo junto na bancada, né? E a gente brincava muito dentro do estúdio. Então foi divertido, a gente brincava muito. O pessoal sacaneava muito um ou outro, a gente brincava muito dentro do estúdio. E por falar de muitos, né, o Marisa, esse ano foi um ano muito marcado, né? Tivemos grandes perdas, principalmente na área Sim, da dublagem. É, sim. você acha que essa perda realmente interferiu no nosso mercado, né, no mercado da dublagem? Porque foram atores assim sensacionais que fizeram e fazem parte, né, da nossa história. São perdas que não tem como repor, né? Uma voz do Dário de Castro, por exemplo, Júlio Chaves, né? A Aninha, Ana Lúcia, né? Esses colegas você não tem como repor, né? Como outros também que já partiram e que não teve nada a ver com a dublagem, com a pandemia, né? E que você não repõe. São profissionais assim que até hoje já faleceram tem muitos anos e eu não vi um substituto para o Newton da Mata, por exemplo. Eu não conheço, não vejo um substituto para o Newton da Mata. Aham. Né? O da Mata dublava o Bruce Willis assim magistralmente, né? Sônia Ferreira também, que dublava Bette Midler, quem mais? Sônia de Moraes, Telmo da Vida, que era um diretor Verdade. fantástico, que foi quem dirigiu, ele adaptava, ele era tradutor, ele fazia a versão das letras, das músicas, né? E fantástico, talentosíssimo, Telmo. Fazia o Ludovico Von Pato do Disney, né? E tem tantos, a gente tem muitos profissionais que talentosíssimos que você não repõe, não repõe. E como que você avalia o cenário hoje? Em relação a quê? Idade mesmo. A qualidade da dublagem, eu acho que a gente teve uma queda na qualidade. Eu acho, eu acho, né? E por culpa da própria categoria, em não estabelecer
regras às vezes, não estabelecer limites, né? E é aquilo. Eu sou muito franca quando eu falo em relação a isso. Na última live também eu falei a mesma coisa. Não adianta só você. Tem muita gente que chega para mim assim: ah, eu sou fã de dublagem, eu queria muito dublar. Isso não é o suficiente. Você ser fã de dublagem, você gostar de dublagem, você tem que ter talento para isso. Você tem que ter o talento, a verve para ator, entendeu? Você tem que ter isso dentro de você. Você gostar de atuar. Né? Eu já ouvi algumas besteiras, tipo assim, ah, eu gosto de dublar, mas eu não gosto de atuar, não, eu não gosto de ir pro palco, não. Oi? Eu fico assim, sabe, dá vontade, o que você está fazendo aqui? É O que você está contraditório. fazendo aqui? É. É extremamente contraditório, gente, pelo amor de Deus. Né? Ah, eu gosto de dublar, mas eu não gosto de atuar, não. Aham, tá bem. Você diz o que para uma pessoa dessa, né? Então eu acho que teve nós perdemos bons profissionais, né? E a reposição não foi na mesma intensidade, vamos dizer assim. Tem gente boa, nova chegando? Tem sim. A renovação é necessária? É, porque senão eu não vou ficar para semente, ninguém fica. Então tem que ter renovação. Né? Agora, eu acho que tem que ter renovação com qualidade. Não adianta você chegar e dizer, ah, eu fiz o cursinho tal e eu já sou dublador. Não, não é. Mas não é mesmo. Para você formar um bom dublador, você bota 5 anos aí de umbigo colado na bancada para você aprender a fazer alguma coisa. Né? Não adianta você dizer, ah, eu fiz curso com fulano, com fulano, com fulano, fiz com a Marisa Leal, tá bom, e aí? É a Marisa que vai dublar por você? Não, é você. Tudo bem que o nome do profissional vai te dar assim, uma certa qualidade naquilo que você aprendeu, dependendo de com quem você tenha feito o curso. Sim. Mas se você não fizer por você, você não fica, não. Uhum. Né? Então, é muito chato falar isso, né? Eu acho que a pessoa tem que realmente investir na carreira, como qualquer carreira. Claro. Se você quiser ser um bom profissional, você tem que investir nela, porque senão você vai ser medíocre. E você fala com experiência. E Você vem de uma época da dublagem que vamos considerar que era a época de ouro da dublagem, né? Você vem de uma época em que os atores eles interpretavam na dublagem, né? Sem tantos recursos tecnológicos. Então você fala com toda a propriedade. Então hoje você acompanhando essa leva de atores mais cibernéticos, né? Com todos esses amparatos tecnológicos, você hoje em dia, hoje em dia tem dublador de Pro Tools, porque é aquilo, o cara chega lá, faz, né? Já contando que o técnico vai puxar para cá, vai esticar, vai empurrar, vai cortar, vai comprimir. Gente, se você já entra contando com que o técnico vai consertar o teu trabalho, né? Então fica aquela coisa assim, você perde nuances de personagem, você perde reações, você perde uma respiração. Se o cara não tem essa sensibilidade, se ele não desenvolve esse olhar de ator, que é o olhar de observação, ele vai fazer um trabalho medíocre. Não adianta você contar só com a tecnologia, porque tecnologia não faz bom dublador, não. E nem ter uma voz, ah, minha voz é maravilhosa, assim, você sabe interpretar? Se você não é um bom ator, né, na arte de interpretar, porque ator é isso, é interpretação. Se você não sabe fazer isso, não faz bem, então vá se qualificar, vá fazer um curso de interpretação. Não é só fazer um curso de dublagem.
Vai investir, vai fazer uma fono para saber lidar com o teu instrumento de trabalho, que é a tua voz, né? Vai tentar se cercar do melhor possível para você ter um diferencial no teu trabalho, E vale ressaltar, como qualquer profissão. vale ressaltar para as pessoas de casa, né, Marisa, que a dublagem também é tão difícil quanto a arte da atuação, seja ator de cinema, ator de teatro ou de televisão. Porque muitas das vezes vocês pegam um texto, que esse texto tem que caber, né, na boca, né, no abrir e no fechar, né? Porque a adaptação do texto se torna difícil, a interpretação que às vezes vocês não estão vendo ali, né, a ação do personagem, vocês estão apenas dublando ali uma fala. Então é como se vocês estivessem às cegas mesmo, né? Sem ver o movimento, sem ver o personagem. Então o que se torna muito difícil. E às vezes as pessoas acham que a dublagem é apenas ler um texto, mas não é. O ator ele tem que dar vida ali no momento da dublagem. Você não faz voo cego na dublagem, como você está falando, não é um voo cego. Porque se você vai fazer um personagem, um coadjuvante ou um personagem principal, o diretor tem por obrigação de te dar as coordenadas e dar todas as características desse personagem que você vai fazer. Uhum. Por onde você deve abordar, como você deve fazer, ele vai te botar a par da história, porque você não assiste o filme antes. Então, você entrando no estúdio, ele vai te botar a par da história. Né? Uhum. Então, tudo isso, e não é só você começar junto e você acabar junto. Você botar mais palavra porque está curto, não. Existe uma dinâmica, existe um tempo que o ator fez aquilo e você tem que respeitar aquilo. Existem palavras que você pode reforçar, que você pode enfatizar, da mesma forma que eu enfatizei agora. E nisso você alonga uma fala ou você encurta uma fala, dependendo da maneira como você vai falar. Então, isso imprime interpretação, isso imprime sincronismo, isso imprime uma boa dicção, isso imprime uma rapidez de raciocínio, porque às vezes você muda um texto sem necessariamente ter que anotar alguma coisa, né? Então, são peculiaridades da profissão de dublador, né? Não é mais difícil que fazer teatro, que fazer cinema, não. Cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua característica, né? Então, quando você vai dublar um personagem, né, você não faz isso, não é um voo cego, você não sabe quem você está dublando, você sabe quem é o personagem. Né? Agora, você toma contato com isso só na hora que você entra no estúdio. Você tem que ter a rapidez de perceber toda a cena, porque isso talvez o diretor não passe para você, porque também é aquilo. Hoje em dia nós temos diretores... diretores, você espirra, o cara vira diretor. Então, né, eu quero ver como é que ele vai se resolver numa cena difícil com um dublador que às vezes nem é tão experiente, como é que ele vai se resolver numa cena dessa. Então, tudo é experiência, tudo é para vocês terem noção de como a coisa acontece dentro do estúdio, entendeu? Lá naquelas 4 paredezinhas do estúdio, em que você está sozinho lá dentro, que no passado você ainda tinha o privilégio de contracenar. E se você contracena, você tem um feedback do outro, da emoção do outro. Só que agora a gente trabalha sozinho. Então, o teu esforço é dobrado, porque é um voo solo, não um voo cego. Fica a dica, então. Boa aula. Falamos de um personagem bem marcante. Agora nós vamos falar de Ariel. O Rafael Lopes pergunta se é você quem canta num episódio da Ariel. Em alguns episódios da série, sim. Em alguns episódios, sim.
Em outros, não. Eu já não estava cantando nesses outros episódios, não. Eu cantei nos primeiros só. E como E que cantei no último longa da Ariel também. Como foi o processo de escolha para essa personagem, Marisa? Foi um teste também? Como que foi? Você foi escolhida para... Também foi teste. Aí foi a Disney que escolheu. Pelo match de voz mesmo, que era mais próximo, né? Foi a Disney que escolheu. Vamos para a próxima pergunta aqui. Ah, gente, está todo mundo pedindo. Ó, igual, por exemplo, o Noah, o Marcos, a Kate, Lúcia. Todo mundo pede para você reproduzir, né? Falar igual o personagem. Mas antes, gente, pede para você falar igual a Ariel. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta, Marisa, assim, que é pessoal. Às vezes eu vejo, principalmente um ator dublador, falar o seguinte: ah, não me peça para falar igual o personagem, porque eu não sou o personagem, eu não sou tal coisa. Às vezes, assim, me desculpa a sinceridade também, mas pode ser uma Como assim? Como assim? Me pode ser uma, explica aí que eu não entendi. por exemplo, igual a galera pediu para você falar igual o Baby, você foi e atendeu, né, reproduziu um jargão do Baby. Agora eles estão pedindo para você Ah, falar igual a Ariel. Tem alguns atores, dubladores, que não gostam de falar igual ao personagem, é? né? Não gostam de falar igual ao personagem. Você, assim, no meu ponto de vista, às vezes eu acho que é uma certa ignorância, porque nós sabemos que você não é a Ariel, nós sabemos que você não é o Baby, mas assim, a sintonia em te ver representando o Sim, personagem nos passa uma sim. emoção, entendeu? Isso é normal, isso é perfeitamente normal. Ah, Eu não vejo problema nenhum nisso. mas alguns não gostam. Você se identifica. É. As pessoas se identificam, né? Quantas vezes as pessoas falam, ah, marcou a minha infância, marcou. Claro, é memória emotiva, né? Você lembra, né? Não vejo problema nenhum, não. Pelo menos um Não é por trechinho. isso que eu vou sair por aí com um rabo de sereia, imagina. Vou sair tacando a frigideira na cabeça dos outros. Às vezes Aquele, até dá vontade, mas. aquele episódio em que a Ariel ela quer se tornar uma humana, né? Que ela acaba conhecendo o seu príncipe encantado. Aquele episódio. É você quem canta naquele episódio? Da série, tem um. Eu sei do filme, que foi o primeiro filme, que foi o longa. Nesse primeiro não fui eu que cantei, não. Ah, sim. Você- Agora, é episódio em que ela conhece o Eric. Isso. No episódio, não. No episódio, ela já estava com ele, não? Ela já conhecia o Eric, não? Eu acho que Tem não. um episódio na série disso? Tem uma parte em que o pai fala para ela não ter contato com humanos, ela acaba desobedecendo o Não, pai. mas o que eu estou perguntando é episódio da série. Não Porque teve sei. uma série. É, Ah, então, é isso que eu estou falando. Não, no momento da cena do longa, não fui eu que cantei. sim. Você pode reproduzir, Marisa? Lembrar para a gente a princesa Ariel? Fazer a voz da Ariel, É. estou tentando lembrar de alguma cena, de alguma coisa, mas é quase a minha voz, Isso que eu ia falar, gente. é bem parecido com a sua voz, né? É bem parecido com a minha voz. Você lembra um trecho da É. música? Se eu pudesse fazê-lo entender, é que eu não vejo as coisas do jeito que ele vê. Eu não entendo como o mundo que faz coisas tão maravilhosas possa ser tão mau. Aí ela canta: tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. O meu tesouro é tão precioso. Tudo que eu tenho é maravilhoso. Por isso eu posso dizer: sim, tenho tudo aqui.
Que legal! É um momento nostálgico, né? A gente volta assim, é muito gostoso. Gente, olha só, eu converso, né, com a atriz Marisa Leal, ela tem relembrado aqui grandes personagens, é claro que é quase impossível a gente falar de todos, e são muitos anos de carreira, são personagens fortes, por exemplo, o Zezinho, né, Tuque Taylor, a Marina da novela Usurpadora. Então, assim, são vários personagens, muitas e muitas perguntas eu tenho aqui, eu não vou conseguir ler todos, tá? Se você está fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, galera, se inscreva lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, se você não tem acesso ao nosso programa na TV, tá? O Na Lente é transmitido pelas operadoras RCA e NET dessas praças, mas nós colocamos na íntegra todos os programas que vão ao ar na TV. Em breve, esse daqui também vai ficar disponível nessa plataforma, lá no nosso canal no YouTube. Então, vale a pena vocês se inscreverem, tá? Para ajudar também na divulgação aqui do nosso trabalho. Marisa, tem gente mandando, inclusive, mensagens aqui para a gente aceitar no vídeo, mas não vai dar. É muita gente. Eu quero te agradecer, tá, Marisa, pela sua disponibilidade, quero te agradecer pelo carinho. Eu que agradeço o convite. E na verdade, assim, obrigado por você fazer parte da nossa história. Deixa eu só fazer uma graça aqui com uma pessoa aqui. Mas obrigado por você fazer parte da nossa história, obrigado pelo seu legado, que é maravilhoso, é fantástico. Eu amei te conhecer. Eu quero convidar Olá. ao nosso Oi. colega. Marisa, sou muito seu fã. É um privilégio estar participando desse vídeo. Gente, eu sou apaixonado com dublagem, sério, sério. Muito apaixonado mesmo. Eu queria que você reproduzisse pra gente a frase da Soraya, da Maria do Bairro. Qual? Aquela maldita catadora! Por que você está Aquela aleijada! Lucas, você Oi? fala de onde? Eu falo de Bocaiúva, Minas Gerais. Sucesso, obrigado. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar participando. Ator, dublador. Imagina. Eu também participo, eu sou ator. Meu sonho é ser dublador, mas como a Marisa falou, é todo um conjunto, né? É tudo uma conjuntura. Tem que trabalhar muito a voz, tem que, enfim, fazer muitas coisas. Mas se eu tivesse a oportunidade, se eu morasse em cidade grande, é uma coisa que eu correria atrás, porque eu admiro demais. Demais, é uma coisa que eu super admiro. Então, é isso, é um enorme prazer estar participando. Nossa, eu realizei Obrigada. sonhos, nossa, meu sonho poder falar com o dublador. Eu tô muito eu tô muito feliz, sério. Ai, eu tô tremendo. Obrigado. Até mais, tchau. Obrigado. Não, obrigada. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Sucesso. Beijo, Marisa. Sucesso para você. Foi muitos anos de vida aí. Obrigado mais uma vez por compartilhar conosco Obrigada. a história. Obrigada, eu que agradeço, gente. Um abraço. Beijo, gente. Obrigado pela participação de vocês, tá? E, ó, não se esqueça. Lá no YouTube nós temos uma outra entrevista com outro dublador que revela segredos dos bastidores de um trabalho em que ele fez, tá? Então passa lá no YouTube, compartilha essa entrevista e, é claro, se inscreva em nosso canal. Na terça-feira eu vou conversar com outro ator dublador, que é o Felipe Zilce, ele que foi o Tartarugas Ninja, o Rafael. Tá bom? Vale a pena depois vocês conferirem. Débora, um beijo, minha querida. Sucesso para vocês. Obrigado pela participação de sempre aqui.